por alguém diferente também. Já está aqui o Tony. Na verdade o nome dele é Jonatas, né? Mas todo mundo conhece ele por Tony. O Tony, ele está conosco aqui na igreja já há cerca de 1 ano, ainda desde lá da outra sede. Ele é membro de um grupo pequeno, ele participa do grupo Vida Nova, que é liderado pelo Paulo e pela Deise. Acho que e o Beto faz parte também. Acho que já está uns 6 meses, né, lá no pequeno grupo. E se Deus mandou ele para cá, porque Deus tem um propósito na vida dele, mas também tem algo para ele fazer aqui. Então Deus tocou no meu coração que hoje ele deveria ministrar. Fiz o convite, ele orou e depois aceitou. Então eu acredito que Deus tem algo a nos dizer através da vida dele. Eu gostaria que você, se você pudesse, aqueles que puderem ficar de pé para a gente orar. Vamos orar nesse instante, vamos orar pelo Tony e orar por nós também, né? Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do Tony. Obrigado, Deus, porque o Senhor o enviou para cá. Tu o conheces muito bem, eu sei que tu tens um chamado e um propósito especial para a vida dele. E eu quero, Deus, pedir que pela tua misericórdia e graça, tu use, Deus, como um instrumento de ministração nas nossas vidas. Que tu fale através dele e que em nome de Jesus, ele venha falar aquilo que está no teu coração. Tu sabes exatamente, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir hoje. E eu quero te pedir, Deus, em especial, pelas nossas vidas, por cada um que está aqui hoje, que o teu Espírito Santo esteja agindo na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos a compreender as tuas verdades e venhamos ser fortalecidos também pelo teu Espírito Santo para colocarmos em prática. Pai, em nome de Jesus e pelo poder do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do diabo. Nós repreendemos toda cilada, tudo aquilo que possa tentar tirar atenção, distrair, atrapalhar esse momento, está repreendido agora em nome de Jesus e pelo poder do nome de Jesus. É assim que nós choramos e também te consagramos esse momento. Amém, amém. Deus abençoe. A água é minha? Amém, obrigado. Estava precisando. Eu saúdo os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Fico feliz de estar aqui, porque sei que Deus tem seus propósitos, e nem o encontro com Deus ele é à toa, né? Toda vez que a gente procura a Deus, alguma coisa Deus fala, alguma coisa Deus diz, ou no seu próprio silêncio, Ele se fala, Ele comunica algo para nós. Se nós estamos hoje à noite aqui, se Deus me trouxe aqui para dar essa palavra com certeza, ela vem primeiro ao meu coração, mas também vem ao coração de cada um de vocês. Eu fico feliz por estar aqui, por ver tantas pessoas que caminhamos juntos, alguns discípulos meus, que a gente caminhou em outros tempos juntos, né? O Jairo, estou vendo ali, o Levi que estava cantando aqui, né? A banda Verbo, que a gente também... muito tempo nós tocamos juntos, né? E eu tocava na banda. E agradeço a Deus porque Deus tem mantido o ministério na vida deles. E nessa noite nós queremos falar sobre algo muito importante, algo muito relevante para as nossas vidas. Nós queremos falar sobre amor. Principalmente queremos falar sobre o amor de Deus. Vamos tentar falar um pouco desse tão grande amor, né? Houve um grande cantor, aí vai pegar o pessoal da velha guarda, né? Talvez o pessoal não lembre disso, mas houve um grande cantor no Brasil chamado Feliciano Amaral. Quem ainda chegou a escutar Feliciano Amaral, né? Ele ainda canta pela internet, se você pegar lá, tem uns vídeos dele, né? E eu nunca me esqueço, porque a minha formação musical, né, começou lá com Feliciano Amaral, com minha avó, lá no interior. Ela gostava de ouvir Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Arautos do Rei, né? E havia uma música de Feliciano Amaral que dizia assim, ela falando sobre o amor de Deus, e essa música dizia: se os mares todos fossem tinta, e se os céus sem fim fossem papel, se as hastes todas fossem penas, todas as hastes, as árvores fossem penas, e se os homens todos fossem escrivãos, nem mesmo assim o amor de Deus seria contado, seria escrito. Para você entender a dimensão do amor de Deus, não dá para a gente entender, não dá para a gente explicar, não dá para a gente escrever, mas a gente pode senti-lo a cada dia nas nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora
no livro de Mateus, ou melhor, se você tiver com a Bíblia, abra, se tiver com o tablet, abra. Se você estiver acompanhando também um texto, você vai ver aqui exposto. É porque o tempo mudou tanto, né, que hoje em dia se usa tablet, se usa iPhone, iPad e por aí vai, e a gente não tem falta da palavra de Deus. Diz assim o texto, Mateus 8, de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, no caso Jesus, grandes multidões o seguiram. E um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olha, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos agora. Se coloque na presença de Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que nos deu autoridade para chegar na Tua presença e falar das Tuas maravilhas e clamar a Ti, ó Deus, nós queremos agora pedir que Tu fales conosco. Ó Deus, quantas pessoas chegaram aqui, ó Deus, cansadas das suas lutas, decepcionadas com pessoas, decepcionadas com instituições, decepcionadas com familiares, ó Deus. Quantas pessoas chegaram aqui doentes da alma e doentes do corpo. E como esse leproso, ó Deus, vieram aqui para buscar algo. Vieram bater na porta de quem tem amor para dar, que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço que Tu tire do nosso coração agora todo o nosso conhecimento. Tudo aquilo, ó Deus, que nos faz, ó Deus, ter, ó Deus, preconceitos, ter definições. E que nessa noite, ó Deus, só o Teu Espírito possa falar as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que Tu venhas reinar nesse local, ó Deus. Venha sentar no trono de glória. Ó Espírito Santo de Deus, passeia entre nós nessa noite. Que Tu possa, ó Espírito Santo, falar a cada coração nessa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Tempos em que o conceito de amor tem sido perdido. E quando a gente pensa em amor, é tão difícil entendê-lo, porque nós não temos ideias. Um tempo atrás, eu me lembro, não há pouco tempo, se for fazer agora, eu acho que piorou. Acho que uns 8 anos atrás, eu gosto muito de assistir jornal. Jornal Nacional, Jornal Hoje, vários jornais eu sempre gosto de estar assistindo. Uma vez eu parei para analisar as notícias que eram dadas no Jornal Nacional, ou no caso no Jornal Hoje. E aí eu comecei a ver aquelas notícias e comecei a contabilizar o que era notícia boa, o que era válido e o que era desgraça. O que era tragédia, o que era morte, o que era assassinato. E aí eu comecei a contar. Eu contei 15 reportagens no Jornal Hoje, isso há 8, 10 anos atrás. Dessas 15 reportagens, 13 eram desgraças. Eram assassinatos, mortes, estupros, crimes, roubos, corrupção e por aí vai. Então, durante a nossa vida, nesses tempos de hoje, nós somos marcados por um bombardeio de notícias que não tem nada a ver com amor. E às vezes, quando nós vemos alguma coisa de amor, não é o verdadeiro amor. Jesus Cristo já nos alertava com relação a isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele disse assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos um tempo de maldade. Você discorda disso? Havia um tempo que as pessoas tinham o prazer de abrir a porta da sua casa para dar um copo de água para alguém. Será que você viveu isso? Eu me lembro que eu era pequeno, eu ia para a casa da minha avó lá no interior, e ela fazia questão de chamar as pessoas que estavam passando na rua para tomar um cafezinho, ou para entrar e sentar, e geralmente para falar da palavra de Deus. Mas hoje, se uma pessoa chegar na sua porta com a Bíblia Sagrada na mão, você tem medo de abrir a porta. Vivemos tempos difíceis, tempos onde o verdadeiro amor perdeu sentido. Não existe mais o sentido de família, de ajudar o próximo, de fazer algo para alguém. Mais do que nunca, nós vivemos o tempo
em que você manda alguém. Por exemplo, Criança Esperança, né? É bem típico disso. Nada contra, é uma boa obra. Mas é mais fácil dar o dinheiro para alguém ir lá, fazer aquela obra, do que eu ir lá. É mais fácil mandar alguém ir, desembolsando do meu dinheiro, mas eu continuo no meu canto, e assim eu não exercito o amor. O verdadeiro amor é aquele que toca, é aquele que vai à pessoa, é aquele que chega a você. O verdadeiro amor é aquele que transforma a sua vida. Se tem uma das coisas mais certas que nós podemos dizer nesses dias de hoje, é que Satanás tem usado desse trunfo para deturpar o verdadeiro amor. Sabe por quê, meus amados? Satanás sabe que se o verdadeiro amor de Deus chegar na tua vida, se ele tocar na tua vida, se você entender o que é o amor de Deus, Satanás não vai ter poder sobre você, não vai ter poder sobre a tua vida, porque o amor de Deus transforma qualquer coisa, transforma qualquer pessoa, transforma qualquer situação. Basta dizer que Satanás, ele é o acusador. Qual de nós aqui, qual de vocês aqui, a começar por mim, a começar por cada um, em algum momento da tua vida, não sentiu que Deus não te amava? Porque lhe faltou alguma coisa? Ou porque alguém lhe decepcionou? Ou porque você ficou só? Será que em algum momento da tua vida você não sentiu que faltou o amor de Deus? Eu me lembro quando eu era pequeno, uma vez, eu era realmente um crente bem fervoroso. Eu ia para a igreja, eu participava, eu fazia as coisas, e eu tinha um relacionamento com Deus muito profundo. E eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma prova, né? E eu acho que eu tinha talvez uns 10 anos, não, acho que a idade de Davi, uns 7 para 8 anos. E na hora da prova deu um branco, e eu esqueci, né? E aí eu cheguei em casa, magoado, chateado com Deus, e falei para minha mãe: mãe, eu estou chateado com Deus, eu acho que Deus não me ama. Eu me lembro demais, as palavras que eu usei foi essa: eu acho que Deus não me ama. Mas por que, meu filho? Eu disse: não, porque eu pedi para ele me lembrar das coisas, ele não me lembrou. Mas qual de nós nunca viveu isso? Você sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que o amor virou uma barganha. Tudo no mundo é barganha. E nós crescemos com esse conceito. Nós achamos que Deus só vai nos amar se nós fizermos isso, se nós fizermos aquilo. Deus só vai nos amar se nós formos para a igreja. Deus só vai nos amar se nós lermos a Bíblia. Porque Satanás a cada dia tem deturpado essa ideia. E tem passado a ideia do amor como uma troca. E se existe uma troca de amor, alguém só lhe ama se você der algo para ela, assim também é com Deus. E Satanás procura distorcer essa verdade, mas não é assim que é com Deus. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, o apóstolo João, ele escrevendo, ele diz assim: então vi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. A autoridade de Cristo foi, pois, lançada sobre o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. O amor de Deus, ele não é acusador. Satanás sim, ele é o acusador. Satanás é que te acusa. E o que você está ouvindo hoje, o que você vê ouvindo nesses dias sobre a tua vida, sobre que você não presta, que você não tem jeito, que não tem solução para a tua vida, ou que você está dentro da igreja, mas nada muda na sua vida, que você está dentro do PG, que você tem lido a Bíblia, mas a sua vida continua uma miséria, continua dificuldades, continua doenças, continua as enfermidades, continua os problemas. Nada mais é da palavra do que do acusador. Ele vem com acusação para a tua vida, porque ele quer deturpar a grande verdade. A verdade qual é? É que Deus te ama, e nada pode mudar isso. Quanto Deus te ama, não dá para dizer. Eu sempre dizia para minhas filhas: sabe quanto eu te amo? Pense no copo cheio, no limite, esborrotando, pronto, é isso aí. Não tem como ser mais. Dá para encher um copo cheio? Pergunta, vocês dá? Sim ou não? Não. Não dá para encher um copo cheio. É assim que Deus nos ama. Ele ama porque você é criatura dele, você é filho dele, você foi feito para o louvor dele. Mas Satanás, ele vem como um acusador, diz: olha, você fez isso, você fez aquilo, e por isso Deus não te ama mais, e por isso você está sofrendo, e por isso você, e por isso você, e por aí vai.
Essa é a estratégia de Satanás. Porque não conhecemos o verdadeiro amor de Deus. Muitas vezes pensamos que Ele nos abandonou. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca não nos abandona. Jamais Ele vai nos abandonar. Ele é nosso Pai. Ele é o teu Pai. E Ele te ama profundamente. Nessa noite Ele quer que você entenda isso. E por que conhecemos o amor? E por que não conhecemos o amor verdadeiro de Deus? Porque é tão difícil entender esse amor. Esse amor é tão simples, ele é tão básico, mas parece que ele não nos toca. A gente não consegue compreendê-lo. Primeira coisa, anota aí no teu esboço, eu acho que está ali. Primeiro, porque nós somos limitados como pecadores. Nós somos limitados como pecadores. Anota aí no teu esboço. É preciso entender, meu amado, que na dimensão de pecadores, nós jamais vamos conhecer, entender as coisas divinas e soberanas de Deus. Por isso que nós temos dificuldade. Eu coloquei ali uns textos para você ver como a Bíblia descreve algumas coisas sobre Deus. Por exemplo, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer o povo. Deus não se arrepende. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus também não se entristece. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou. Deus não se agrada. Deus não se entristece. Deus não se arrepende. Nós temos apenas uma dimensão sobre aquilo que Deus é. O autor, quando ele quer escrever, ele tenta expressar com suas palavras aquilo que ele pensa que Deus sentiu. Quando ele diz que Deus se entristeceu, é porque ele estava querendo dizer que havia algo tão profundo como a tristeza. Foi algo tão terrível. Ou quando Deus se agradou, é como se Deus realmente tivesse se enchido de um agrado humano. Mas esses atributos, eles não definem o verdadeiro amor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12 e 13, Paulo fala assim: porque agora nós vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora você conhece em parte, mas então você conhecerá como também sou conhecido. Pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Amém? Deus precisa de esperança? Não. Deus precisa de fé? Não, mas Deus é amor. Deus é o amor. Nós não conseguimos entender isso, porque nós vemos como espelho essa carne, como pecadores caídos, perdendo a dimensão de Deus. Nós não conseguimos entender as coisas de Deus. Nós buscamos, mas é difícil. Por isso que o autor disse: Deus se entristeceu. Olha, se Deus vai se entristecer, isso é coisa de homem. Deus se alegrou? Não, Deus é alegria. São atributos que o homem tenta dar. Assim também nós tendemos a entender o amor de Deus. Mas muitas vezes ele fica um pouco opaco, como um espelho. Naquela época, quando Paulo escreveu isso, o espelho era como se fosse um bronze, bastante polido. E você via, não como nós vemos na dimensão do espelho hoje, aquela coisa nítida, né? Nós vimos uma coisa meio turva. E ele está dizendo: olha, é meio turvo. Mas um dia nós vamos ver Deus face a face. E de tudo que nós esperamos, a fé, a esperança, o amor, dessas três, o que vai ficar é o amor. Porque nós não conhecemos o verdadeiro amor de Deus. A segunda coisa que você anota aí no teu esboço: pelas fontes que somos ensinados. Pelas fontes em que somos ensinados. A palavra de Deus diz assim: será que a mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de vocês. Amém? Primeira fonte de amor que nós temos é a nossa mãe e nosso pai. Depois nós temos os amigos, depois nós temos a igreja, depois nós temos os nossos relacionamentos, esposa, esposo, filho, filha. Como é que você foi marcado por essas fontes? Jesus já alertava lá, Isaías já dizia: pode alguém se esquecer? Pode alguém quem? A mãe. Ele pegou o padrão melhor do que existe.
Uma mãe que amamentou. Pode uma mãe que amamentou esquecer do filho? Pode sim. Mas mesmo assim eu não me esquecerei de você. Talvez na tua vida você já foi marcado por tanta decepção. Quem não foi marcado aqui? Quem não já foi traído? Quem não já foi esquecido? Quem não já foi muitas vezes amaldiçoado ou jogado no canto pelo pai ou pela mãe? Quem não já foi desprezado como filho? Ou quem aqui está que não teve o filho lhe desprezando? Quem não perdeu o esposo? Quem não perdeu a esposa? Quem não perdeu um amigo? Quem foi traído por um pastor? Quem foi traído por uma igreja? Quem foi traído por um colega que você dizia que era aquele seu amigo? A nossa visão de amor é deturpada. Quando o pai não age como Deus, a nossa visão de amor fica deturpada. Quando a mãe não age como Deus, com o amor de Deus, a nossa visão fica deturpada. E você foi marcado por isso. Cada um que está aqui, tanto eu como você, nós fomos marcados por isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas são falhas. A mãe não é perfeita. Nem aquela que te amamentou, ela é perfeita. Em algum momento ela falhou e você foi marcado por isso. E você começa a achar o seguinte: eu tenho que ser bom para minha mãe me amar. Eu tenho que ser bom para o meu pai me amar. Eu tenho que ser bom para o meu patrão gostar de mim e me valorizar. Eu tenho que ser bom para o meu filho me amar. É essa visão deturpada que nós temos. Mas não é assim que Deus nos vê. O amor de Deus não depende do nosso amor. Porque assim nós seríamos os donos e Deus seria o escravo. Ele estaria obrigado. E Ele não está obrigado. Ele nos ama pelo que Ele é. Ele é o amor. E não existe outra coisa que mude isso. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? É assim que Deus nos ama. Terceira coisa, anota no seu esboço: porque não conhecemos o verdadeiro amor, ou porque temos dificuldade de conhecer esse amor, porque não buscamos na fonte certa. João escreveu o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, e cremos que Deus nos tem, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. João fez um trocadilho nessas palavras, mas ele quis dizer o seguinte, resumindo tudo, que Deus é amor, a essência do amor está em Deus. Então, se você buscar em Deus, você vai encontrar o verdadeiro amor. Onde é que você tem encontrado? Onde é que você tem buscado as respostas para os seus problemas? Onde é que você tem encontrado? É naquele pregador? É naquele pastor? É naquele líder de grupo? É alguém que está na TV, que ao falar muitas pessoas são curadas, e você acha que aquela pessoa vai ter amor para te dar, vai resolver o teu problema? Só existe uma fonte de amor verdadeira, chama-se o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. Amém? Ele quer te dar. Talvez você tenha buscado na fonte errada, mas hoje Deus te trouxe aqui para abrir a tua mente, entender que Deus te ama independente do que você tem feito, de como você tem agido. Não importa se você agora se acha o homem mais sujo, mais podre da terra, se você tem traído sua mulher, se você tem roubado, se você tem mentido, não importa. O amor de Deus, Ele te abraça e Ele te aceita. Precisamos entender 3 coisas sobre o amor de Deus. A primeira delas, anota também no teu esboço, é que o amor de Deus aceita o coração verdadeiro. O amor de Deus aceita um coração ou o coração verdadeiro. O salmista Davi sabe muito bem isso. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi conseguiu entender esse amor de uma forma totalmente diferente do que muitas vezes nós entendemos. E Davi sofreu muito para entender isso. Davi foi ao fundo do poço quando ele traiu um general seu, tomou para si a sua mulher e mandou matá-lo. E depois ele foi lá no fundo do poço, lá no fundo desse poço Deus o resgatou. E Davi escreveu um Salmo 51, versículo 16 e 17, dizendo o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos.
senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezas. O que é que Deus espera de mim e de você? O que é que nós podemos dar a Deus? É isso que Davi está dizendo. O que é que a gente pode nessa noite dar a Deus, para Deus resolver a nossa vida, para Deus resolver os nossos problemas, para Deus purificar os nossos pecados, para Deus curar as nossas enfermidades, sejam do corpo, seja da alma? O que é que você pode dar? Nada. Nada você pode dar, porque não precisa. Deus está hoje aqui para curar a tua alma, para curar as tuas feridas. Amém? Deus está aqui, e o salmista Davi quis dizer isso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde a troca é o padrão, onde você dá para receber, e aí você pode até usar textos bíblicos para isso, mas nada disso é necessário. Quando nós amamos, nós entregamos por prazer, não para ter de volta, porque Deus tem tudo para nos dar. Deus nos ama, Deus te ama, e Ele está hoje aqui para dizer isso. A segunda coisa sobre o amor de Deus que nós precisamos entender, a primeira é que Ele aceita o seu coração verdadeiro. A segunda é que o amor de Deus nos aceita como somos e não nos acusa. O amor de Deus nos aceita como somos e não nos acusa. O texto que nós lemos fala de um leproso, e esse homem se aproximou de Jesus, adorou de joelhos e disse: se quiseres, pode me purificar. Talvez você não saiba o que era uma lepra na época de Jesus Cristo, naqueles tempos. Era algo muito complicado. Nos dias de hoje não dá para a gente dizer o que é uma lepra, porque não existe nada hoje que renegue o homem a uma situação de esquecimento. Na época de Jesus, alguém, quando era constatado por lepra, ele tinha que procurar em primeiro lugar o sumo sacerdote. E ele chegava ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote olhava ele de cabo abaixo e via aquela sua doença, e depois de comprovar a sua doença, ele estava leproso. Depois disso, esse homem era expulso da cidade. Ele tinha que viver segregado, separado, num lugarejo, num buraco, em qualquer lugar onde aquelas pessoas também doentes se juntavam para tentar sobreviver o resto dos seus dias, perdendo um pedaço do dedo, perdendo um pedaço da mão, a cara totalmente desfigurada. Essas pessoas não tinham direito de ver mais aqueles que ele amava, ver seus filhos, ver seus parentes, ver sua esposa. E o texto aqui ele não fala, ele só diz que era um leproso. Mas eu vou dizer para vocês quem era esse leproso. O nome desse leproso era João. Ele trabalhava no roçado, ele tinha lá nas redondezas de Jerusalém uma roça. E João todo dia tinha 3 filhos, Pedro, Júnior e Carlos. E ele tinha uma esposa chamada Miriam. E todo dia ele beijava sua esposa, abraçava seus filhos, e ele saía para esse roçado. Porém, um certo dia João chegou em casa, e como ele fazia sempre, e era costume judeu, ele ia lavar a mão. E de repente ele olhou que havia sangue naquela água. E ele percebeu que a mão dele estava cortada e ele não tinha sentido. E aí foi que ele viu que ele estava leproso. E aí João precisou procurar o sumo sacerdote. E parece que eu estou vendo aquela cena. Ele voltando à sua casa, olhando para os seus filhos, para a sua mulher, para a sua família, e sabendo que nunca mais ele ia poder voltar a vê-los. E ele se abraça e ele sai segregado, separado. E aí ele passa a viver no meio daquele local, com aquelas pessoas que ele não conhecia, vivendo aquela tragédia que ele estava vivendo, porque essa era a regra. Mas a palavra de Deus diz que ele procurou Jesus. Ele procurou Jesus. E o interessante desse texto é que Jesus toca nele. É lógico que eu não sei se o nome dele era João, se ele tinha 3 filhos, mas eu sei que essa tragédia se abateu sobre ele. Talvez essa tragédia se abateu também sobre a tua vida. Talvez você não foi separado ou segregado em algum canto pela uma enfermidade do físico, mas você tem sido separado pela enfermidade da alma. Talvez você tenha sido bombardeado por mentira de Satanás, que diz que você não é nada, que você não presta, que você não pode conviver com os outros, que você é ninguém, que você tem que se isolar e você entra em depressão.
e aí você se afasta dos amigos, se afasta de Deus. Isso tem se tornado uma lepra na tua alma. O terceiro ponto do amor de Deus nos fala o seguinte: que o amor de Deus nos purifica de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença, do corpo e da alma. Anota aí no seu esboço: corpo e alma. Eu não sei qual é a pior enfermidade dos dias de hoje, se é a doença do corpo. Porque para você que tem uma certa condição de ter um plano de saúde, ou uma condição financeira, a maior parte das doenças tem sido controladas pelo homem. E mesmo aquela que não tem sido controlada, um câncer, coisa parecida, o homem consegue, tipo, lhe iludir, vai ali tentando e vai indo. Mas as doenças da alma são as piores que tem. E a doença que tem afetado essa sociedade, mais do que nunca, a doença do nosso século, chama-se depressão. Você vai ficando só e você vai morrendo como um leproso. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado. Imediatamente ele foi purificado. O conceito rabínico, o conceito judaico sobre o Messias, que dentre outras coisas que aconteceria com o Messias, uma dessas coisas seria que o Messias ia curar um leproso. Daí a perseguição a Jesus Cristo pelos rabínicos, pelo sinédrio. Por quê? Porque eles queriam entender se aqueles milagres que Jesus vinha fazendo eram verdadeiros, porque se fosse, ele seria o Messias. E aí eles começam a interrogar, a questionar Jesus Cristo, para saber se Jesus Cristo realmente era o Messias. Porque havia muitos Messias naquela época. Havia muitas pessoas que se diziam os libertadores. Mas só Jesus Cristo veio para libertar aquele povo, não do Império Romano, mas dos seus pecados, assim como conosco. Aquele homem leproso, ele estava no meio da comunidade. Quantos leprosos havia ali? Não sei. Todos eram judeus, muito provavelmente. Todos sabiam que o Messias viria e que o Messias ia trazer cura. E uma dessas curas ele sabia que seria a cura da lepra. Mas nenhum daquele grupo dele, daquela comunidade que vivia naquele buraco, segregado por causa da lepra, procurou Jesus Cristo. Apenas esse homem procurou. E tem um detalhe interessante nesse texto. O texto diz que ele se aproxima de Jesus e se ajoelha. O judeu, ele jamais se ajoelharia diante de alguém se ele não tivesse a consciência que esse alguém era o próprio Messias. Não era característica do judeu se ajoelhar. Ele só se ajoelharia diante do Messias. Então aquele homem, ele saiu do meio da sua cova, do meio do seu buraco, de onde ele tinha sido segregado, para procurar quem? O Messias. Porque ele sabia, ele já tinha ouvido falar, ele sabia que Jesus estava curando as pessoas, e muito provavelmente aquele homem, a quem nós demos o codinome de João, que foi separado de sua família, agora sim, ele chega e fica olhando por trás da moita, ele fica olhando por trás daquele mato, e ele vê Jesus curando as pessoas, ele vê o paralítico andando, ele vê o cego vendo, e ele diz: será que tem solução para mim? Ele diz: se ele for Messias, tem, porque o Messias vai curar o leproso, e eu sou um leproso. E aí ele se aproxima de Jesus, e ele se joga na frente de Jesus, e ele chega a se ajoelhar, porque ele reconheceu Jesus como o Messias. O mais interessante é que a lepra, naquela época também, ela era tão terrível, que se você fosse leproso, você tinha que entrar na cidade, cobertos de panos, e tocando sinos. Os sinos iam badalando com você. Para quê? Para que as pessoas soubessem que você era leproso. E alguém gritava: olha o leproso! E o sino batia e todo mundo se afastava. Sabe por quê? Por um simples motivo. Se o leproso tocasse em alguém, este alguém seria impuro. Assim como o leproso era impuro, na hora que ele tocasse em alguém, se ele batesse em alguém, por um acaso ele tropeçou, caiu, alguém estava próximo, encostou, aquela pessoa também era impura. Mas veja o que é que acontece com Jesus. Jesus vai a ele apenas pediu para ser curado, ele não pediu para Jesus tocar, mas Jesus fez questão de tocar. O amor de Deus, ele vem até nós de uma forma que nós não esperamos, e ele foi e tocou naquele leproso. E o mais interessante,
o mais maravilhoso é que em vez de Jesus ficar imundo, ao contrário, aquele homem ficou purificado, amém? Aquele homem ficou purificado. É isso que Deus quer para a tua vida. É isso que Deus quer trazer na tua vida. Ele quer trazer purificação. Ele quer trazer cura para a sua alma e para o seu corpo. Eu não sei qual é a doença que você tem guardado, quais são as dificuldades. Talvez nessa noite você está crendo porque você recebeu isso do seu pai, porque você foi traído pela sua mãe, porque os colegas te abandonaram. Eu não sei o que aconteceu com você, mas talvez você está pensando: Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me quer, por isso que eu estou nessa situação, eu estou sendo castigado, Deus não quer saber de mim, por isso eu estou desempregado, por isso eu estou sofrendo, por isso eu estou enfermo, por isso a minha alma dói, porque Deus não te ama. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama, e que Ele entregou a vida do Filho dEle para restaurar. O que é que Ele pode fazer mais? Nada. O copo do amor de Deus para você, Ele encheu, Ele está transbordando, Deus não pode fazer mais nada. Mas nessa noite, se você chegar diante dEle, como quem chega diante do Messias, daquele que purifica os pecados do corpo e da alma, Ele vai te tocar e vai te purificar. E o pior que eu quero dizer, meus irmãos, é que as doenças do corpo e da alma não estão lá fora da igreja não, estão aqui dentro. Quantos de nós aqui estamos doentes? Quantos de nós estamos pensando assim: não tem jeito, eu já busquei, eu já fui, eu já fiz corrente, eu já dei oferta, eu já fui para Jerusalém, eu voltei e nada mudou. Sabe por quê? Porque você está querendo trocar. Foi assim que você aprendeu a trocar. Eu dou e Deus me dá. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você não precisa trocar, você só precisa se ajoelhar. Aleluia, amém? Você só precisa se ajoelhar diante de Deus e pedir para Ele te purificar. E nessa noite Ele vai te tocar, vai te purificar e vai curar a tua alma. Fecha teus olhos agora, vamos falar com Deus.